Bom dia a todos. Como foram aí de feriadão? Ficaram aí 4 dias descansando, né? Aproveitando esses dias todos. Espero que vocês tenham se divertido, tenham brincado, tenham estudado também. Afinal de contas, a gente vai iniciar hoje a nossa semana de avaliação, não é isso? Aí vamos lá. Como é que vai ser esses dias, né? Aproveitar essa explicação para a gente explicar um pouco. A prova, então, todos os dias, publicar a correção da atividade que postou no dia anterior. No caso da de hoje, eu postei na quarta-feira. Então, a prova vai corrigir aqui nessa aula, e aí vocês irão acompanhar de acordo com o que vocês fizeram. E aí, vai disponibilizar também o link da prova. Então, vocês façam a prova com toda a calma, né? Durante o dia de hoje. É importante que vocês façam antes das 5 horas, né? Para não estourar esse tempo da nossa aula, de preferência, tá certo? E a prova vai disponibilizar também, no final da aula, a revisão de história, já que amanhã a gente tem avaliação de história. Então, vai ser sempre assim. Um dia antes eu vou disponibilizar a revisão da avaliação do dia, do próximo dia, ok? Então, vou iniciar aí a correção de português, que é a avaliação de hoje. Deixa eu só aqui compartilhar a tela. A avaliação de português está bem simples, está bem leve. Basicamente, todos os conteúdos que tem na revisão irão, então, ser apresentados na avaliação, lógico que com outras questões. Então, de acordo com o que vocês estudaram, vocês vão ver que a avaliação ela não está nem nada assim demais, não é só realmente os conteúdos que a prova, inclusive, já listou. Então, vamos lá. Aí, na primeira questão, está falando, né? Leia o texto abaixo e responda. Então, tem uma imagem aí falando sobre o coronavírus. Primeiramente, é importante que vocês entendam que quando tem uma imagem ou quando tem um texto, é preciso que a gente observe toda a informação. O título, as informações escritas, todas as informações que tem até o final, porque todas elas serão importantes para vocês responderem à atividade. Então, lá na letra A, perguntou: coronavírus faz parte de uma grande. De acordo com o texto, o que é coronavírus? Então, aqui no início do texto, ele explicou o que é coronavírus, que faz parte de uma grande família viral que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais. Então, assim, o coronavírus, ele aí explicou, vocês podem utilizar também outras palavras do conhecimento de vocês, mas é basicamente também a partir do que o texto trouxe, tá certo? Embaixo pergunta, essa informação foi publicada por qual prefeitura, de qual município? Então, aqui a gente vê que foi da cidade de São Paulo. Por isso que é importante a gente ler tudo, porque quando a gente lê toda a informação, a gente sabe exatamente do que se trata. Quais as formas de se prevenir do coronavírus? Aqui ele explicou exatamente 5 formas de se prevenir do coronavírus. Essa informação ela não está totalmente completa, porque foi uma das primeiras publicações que a prefeitura fez. Mas, de acordo com essa imagem, cobrir o nariz e boca, lavar as mãos, evitar tocar no nariz, boca e olhos, não compartilhar objetos pessoais. A gente sabe da importância do uso do álcool gel e lavar as mãos constantemente também, que caso vocês tenham acrescentado aí nessa questão, é aceito e estará correto, tá certo? Então, essa questão é questão de interpretação de texto, vocês precisam se atentar. O que você tem feito para não se contaminar? Então, aí já é uma resposta pessoal que vai ser de acordo com o conhecimento de vocês, tá certo? E aqui pergunta sobre o lockdown, aqui em Juazeiro do Norte, que também já é uma pergunta pessoal. Ok? Então, essa questão aí de interpretação de texto é a partir da leitura que vocês fizerem e também das suas vivências. Vamos lá para a segunda questão, que fala do assunto sobre substantivo próprio, né? Que a gente já sabe que a gente tem que colocar primeira letra maiúscula em substantivos próprios, então nome de cidade, nome de instituição, nome de pessoa, tem que ser a primeira letra maiúscula. Então, aqui a gente tem Brasil e Carla, que estão corretamente com a letra maiúscula, e Juazeiro do Norte e Escola Lilinere foi escrito com letra minúscula, então está incorreto essas duas que vocês têm que assinalar.
Além disso, a gente sabe que o uso da letra maiúscula também tem que ser no início de toda e qualquer frase. Então, se eu estou escrevendo uma questão, a pró pode colocar esse eu aqui com letra minúscula? Não pode. Início de frase, qualquer frase, tem que ser com letra minúscula, com letra maiúscula, tá certo? Vamos lá para o terceiro. O terceiro aí é sobre parágrafo. A gente viu aí que em textos, poesias, versos, eles costumam ter parágrafos, né? A depender da quantidade de texto, ele costuma ter parágrafo. Então, aqui mesmo tem um texto da Graça Batituci. Então, toda vez que a gente vê um texto que tem esse espaço assim, significa que está dando um distanciamento, pois vai iniciar um outro parágrafo, ok? Ou então, quando a gente tem um texto, ele, por exemplo, aqui, essa frase, ele tivesse um ponto final aqui. Aqui ele deu um espaço e ele foi para um próximo. Então, significa que também é um outro parágrafo. Então, toda vez que a gente vê esse distanciamento, toda vez que a gente vê um ponto em uma frase e a continuação em outra frase, aqui é uma vírgula, não é o caso. Mas se fosse um ponto aqui e aqui iniciasse então outro texto, significa que aqui terminou um parágrafo e aqui iniciou outro, tá certo? Então aqui eu tenho um parágrafo no caso desse texto, eu tenho 2 parágrafos no caso desse texto. Então, quantos parágrafos tem nesse texto? 2 parágrafos. Vamos lá. No quarto, está pedindo para a gente colocar nos parênteses os sinais de pontuação. Então, exclamação, interrogação, ponto final, pode ser também ponto de continuação. Se o texto continuar e apresentar esse ponto, significa que é ponto de continuação. Se botou um ponto aqui, por exemplo, aqui tem interrogação, mas se fosse só o pontinho, então significa que foi ponto final, pois terminou o texto. A gente também tem o travessão, né, que é esse traço que a gente utiliza em falas de personagens, né, para indicar que uma pessoa está falando, e os 2 pontos, que é quando você quer, por exemplo, falo, fui na feira e comprei frutas. Aí eu vou botar os 2 pontos e vou dizer as frutas. Eu comprei laranja, melão e melancia. Então, eu boto os 2 pontos e coloco as frutas que eu comprei, para sinalizar que eu vou indicar várias coisas. É para isso que servem os 2 pontos. E o quinto é, então, a separação de sílaba. A gente viu aí, foi um dos últimos assuntos que a gente viu, que em algumas palavras, quando ela apresenta 2 R's, 2 S's, a gente precisa separar elas. 2 S's, 2 R's não podem ficar juntos. A gente precisa se atentar na separação de sílaba dessas palavras. Então, acesso, A-C-E-S, traço S-O. Então, acesso, excesso, palhaço, chave, carregando. Então, a gente também separa a sílaba de acordo com a forma como a gente abre a boca. Então, acesso. Então, sei que eu abri a boca 3 vezes, eu vou dividir essa palavra de 3 formas, sendo que tem essa regra, não pode ter 2 S juntos, não pode ter 2 R's juntos, ok? E, por último, aí, a gente foi um dos primeiros conteúdos que a gente viu sobre a questão da linguagem formal e não formal, ou informal. A gente tem no nosso dia a dia o costume de utilizar algumas palavras que são do nosso dia a dia, são gírias, né? Em uma prova, em uma atividade, em uma entrevista de emprego, ou em uma escola, em uma conversa um pouco mais formal, a gente não vai utilizar gírias. Então, a gente tem aí essa ovelhazinha que ela utiliza de várias gírias. Então, quais foram as gírias que ela utilizou? Ela botou tipo, eu nem curto esses malucos que só trocam ideia falando gíria, tá ligado? Então, ela aí, inclusive, ela disse que não fala gírias, mas o tempo todo o linguajar dela é com gírias. Um exemplo também é quando a gente está lá conversando com uma pessoa no WhatsApp. A gente, às vezes, bota par ao invés de para, VC ao invés de você. Isso é uma linguagem informal. A gente, em uma prova, por exemplo, para a escola, a gente não pode utilizar VC, nem pode utilizar par. A gente tem que observar que, em alguns momentos, a gente não pode estar utilizando desses tipos de expressões, pois a linguagem informal, ela tem que ser utilizada no nosso cotidiano, mas, em alguns momentos, a gente tem que utilizar a formalidade, ok?
Então é isso, boa sorte para todos. Espero que todos tenham estudado, se empenhado, tá certo? Um beijo.